Herdou a inocência da avó, mas só o nome próprio. A característica perdeu-a assim que se apercebeu do aproveitamento das diferenças físicas para a criação das desigualdades em quase tudo. Não ser inocente é ver de forma crua o mundo como ele é. E a nossa convidada de hoje observa-o, pensa sobre ele, escreve, estuda, ensina e põe os outros a refletir. É professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na área de Literaturas, Artes e Culturas, é doutorada em Letras e pós-doutorada em Estudos Pós-Coloniais na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Nasceu em São Tomé e Príncipe e já percorreu o mundo, do Brasil a Angola, a Macau e a Portugal. Pelo meio publicou dezenas de artigos, ou centenas, em que questiona a consciência política, o racismo, a visão sobre as mulheres, o eurocentrismo, a invisibilidade dos textos, das obras e do talento africano, a narrativa sobre a história colonial e muito mais. Em todos eles, Inocência Mata mostra ser a dona da sua casa, que é a sua opinião convicta. Na próxima hora temos acesso direto e gratuito ao conhecimento e à sabedoria da professora Inocência Mata. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Catarina. Que apresentação tão afetiva. Começou pelo meu lado mais familiar. Mais familiar, que é, na verdade, a minha avó. Não é? A minha avó é uma figura quase tutelar do meu imaginário científico, eu diria. A sua avó é a mãe do seu pai ou a mãe da sua mãe? A mãe da minha mãe. A mãe da minha mãe, Inocência. A sua mãe não é Inocência, portanto passou da sua avó para si. Exatamente, e tem mais uma prima com esse nome. É engraçado porque o seu nome também pode ser uma frase, não é? A Inocência Mata. Eu tive uma professora que dizia: "Oh, Inocência, o seu nome é uma frase, a Inocência mata", e realmente mata. Acha que é verdade, a Inocência mata? Eu acho que, enfim, às vezes protege. Mas grande parte das vezes mata mesmo, porque as pessoas não se apercebem da conspiração à volta, não é? Isso já me aconteceu. As pessoas não se apercebem das manigâncias que estão a ser tecidas. E nesse sentido mata. Agora, outras vezes eu finjo mesmo de parva para não ter que me... É uma arma de proteção também. É. E nesse sentido, eu acho que eu faço jus ao meu nome. Já lá vamos. Começou pela sua avó, eu também queria começar pelo seu pai, porque sei que foi uma figura muito relevante na sua vida. Sim. Porque, claro que temos aqui a professora e, portanto, queremos falar sobre todo este conhecimento que eu referi na introdução, mas antes disso, acho que é importante conhecermos um bocadinho a mulher que temos aqui. O seu pai, como eu dizia, foi muito importante na sua formação cultural e intelectual e eu vi numa entrevista que deu que ele partilhava consigo uma ideia semelhante a esta. A nossa missão aqui na Terra é sermos felizes. Não temos que satisfazer aquilo que a sociedade nos impõe. Exato. Que esta era muito a mensagem que o seu pai lhe passava. Exato. Porque o que contrariava, na verdade, a educação corrente, não é? O meu pai era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Né? Nessa forma de educar os filhos, por exemplo, desde o tipo dos nossos namorados irem para casa. As minhas amigas não tinham nenhuma família assim. Muitas vezes iam namorar a nossa casa. É só para ter uma ideia, não é? O meu pai é alguém que se recusou a casar-se pela igreja. Porque uma das condições era confessar-se, não é? Ele dizia que não se confessava Porque não acreditava nesse sistema? Porque ele achava... Ele não era nem agnóstico nem ateu. Só que ele era anticlerical. Ele achava que a igreja era uma... Claro que na altura eu acho que ele nem conhecia o termo, mas que a igreja era uma máfia, não é? Portanto, ele dizia que o contacto dele era direto com Deus, que ele não precisava de intermediários. E então o padre, isso foi, eu vou-lhe dizer, isso foi para aí em 49 ou 50, não é? E então ele achava que, finais dos anos 40, 49, creio eu, então ele achava que não tinha que se confessar, e o padre disse que se ele não se confessasse, ele não se casava, ele não os casava. Ele disse ok, tudo bem, e casou-se apenas. E a sua mãe aceitou?
facilmente. Conhecia-o bem. Conhecia-o bem e a minha mãe, acho que não, enfim, não, acho que a minha mãe não deve ter ficado muito feliz. A minha avó é que não ficou de certeza, não é? Minha avó não ficou de certeza. As narrativas familiares é que no dia seguinte ela levou as alianças para serem benzidas. Portanto, nem sei se isso é verdade, mas é o que se diz. Portanto, o meu pai era uma pessoa muito firme. Sim, muito firme, muito à frente do seu tempo e muito perspicaz, não é? E demasiado ele não cedia em princípios. Tanto mais que logo depois da independência ele foi preso e morto. Portanto, alguém que tinha sido um anticolonialista, alguém que não passava um dia sem ouvir Angola combatente. Portanto, não é? Levantava-se às 5 da manhã, fechava tudo, fechava isso eu vinha saber depois, não é? Fechava a porta, as janelas e tudo para ouvir Angola combatente. É alguém que, depois da independência, quando viu o rumo que as coisas, o monolitismo, a ortodoxia que o país, portanto, que estava a acontecer com o monolitismo, enfim, a autocracia, sobretudo, não apenas, na altura ainda não era uma autocracia, depois tornou-se como Pinto da Costa. Na altura era um monolitismo do MLSTP, ele foi preso e foi assassinado na cadeia. Portanto, era alguém, na verdade, com convicções muito fortes. E ele passou-me, de certa forma, isso. Eu, às vezes, tenho tensões mesmo com os meus irmãos, que meus irmãos acham que eu não devia fazer determinadas coisas, mas todos eles, e eu realmente eu digo, ok, tudo bem, e faço. Não é? Porque eu acho que eu sou visceralmente contra injustiça. Eu não sou capaz de pactuar. É uma coisa quase biológica para si. É quase biológico, percebe? É uma coisa eu não sou capaz de ver uma injustiça e fingir que não é comigo. Percebe? Mas isso no seu trabalho, também no seu dia-a-dia, pequenas coisas do dia-a-dia? No meu trabalho e no dia... portanto, no meu dia-a-dia e no meu trabalho, que me traz muitos problemas, não é verdade? Não é? Enquanto professora, ou seja, está a referir-se ao início da sua carreira? Sim. Não enquanto professora, mas enquanto, como é que eu ia dizer, enquanto trabalhadora. Não, não enquanto professora. Sim, eu queria ir aí porque eu sei que já quando começou a estudar na Faculdade de Letras era uma das poucas alunas negras, certo? Sim. Logo aí se viu essa diferença. Mas subindo de nível, passando de aluna para professora, ainda mais se viu essa ausência de representatividade. Claro. Não sei se ainda é ou não, mas até há pouco tempo a professora Inocência Mata era a única professora negra na Faculdade de Letras. Ainda é? Ainda sou. E isto não foi fácil. Os primeiros anos, eu gosto de dizer que eu entrei por concurso público. Portanto, que não se pense que entrei Mas levada... houve quem pensasse outra coisa? Hã? Houve quem pensasse que tinha entrado por outras razões? Sim. No início há muita gente que pensava, mesmo africanos. Que razões é que podiam ser? Razões... Houve alguém que disse que eu entrei porque as embaixadas africanas pressionaram a faculdade. Imagina uma coisa dessas. As embaixadas africanas nem me conheciam. Eu não conhecia ninguém. Foi um concurso público. Portanto... A Inocência concorreu e ganhou. Exatamente. Mas para ter alguém negro na faculdade, é isso? Para ficar bem? Ou Exatamente. Os primeiros anos foram terríveis. E eu conversava muito com o professor Manuel Ferreira e quando ele morreu em 92, eu entrei em 89. Quando ele morreu, houve uma altura, devia ser por aí 90 e poucos, que eu estava decidida a desistir, a pedir a minha... Mas o que foram esses episódios terríveis que levaram a pensar em desistir? Ai, meu Deus, credo.
Já foi há mais de 30 anos isto, não já? Exatamente. De colegas, o que é que esta preta veio fazer por aqui? Corrigir-me o português. O sotaque, é isso? Não, mesmo as palavras, o português. Portanto, porque eu vivo aqui há muito tempo, não era uma questão de sotaque, percebe? Foi horrível. Eu ir pedir fichas, na altura havia fichas de... Mas isso até não me incomodava muito. Os funcionários diziam, mas as fichas são só para os professores. Olha, não imagino, sobretudo dos que colegas. Não era professora. Claro. Nunca dos alunos. É interessante. Nunca dos alunos. Nunca tive, mas o racismo interpessoal foi dos colegas. Sempre. Agora já não. Agora é um outro tipo de racismo. Mas e o que é mais Sim. na altura? Assim, situações que se lembra que ficaram... que a magoaram, não é? Que a fizeram pensar... estão a querer... estarmos numa reunião, ignorarem-me, eu dar uma opinião, é como se eu não tivesse falado, tudo que eu fazia era mau, não era chamada para nada, estava sempre no final, era como se eu não existisse. Olha, era terrível que eu confidenciei uma vez com um professor que era, enfim, com quem me dava, que era o meu amigo, que esse professor era da Nova, e esse professor foi perguntar a uma professora que tinha estado no júri do meu concurso. Perguntar o quê? A perguntar como é que eu tinha entrado. Okay. Ele foi perguntar. E ela disse, mas a Inocência ficou, eram para aí uns 5 lugares, mas a Inocência ficou em 3º lugar. Ela ficou em 3º lugar. Portanto, era das pessoas que tinham, havia, sei lá, quantos candidatos. Era a pessoa que tinha... Top 3? Exatamente. Ficou em 3º lugar nesse concurso. Qual é o problema das pessoas? É verdade. E mesmo assim... Percebe? Olha, Só que depois é difícil de diferenciar. Sim. Na altura, pergunto-lhe o que é racismo e o que é as pessoas não estarem habituadas à diferença, não é? Ou para si é claríssimo e para os outros é que não? Para mim era claríssimo que era racismo interpessoal. Era por eu ser negra. Porque se eu tinha dos melhores currículos... Portanto, era por eu ser negra, percebe? Houve uma história relacionada com um coffee break que gostava que me contasse aqui. Ai, meu Deus, mas isso foi há pouco tempo, sabe? Foi há pouco tempo? Isso... A Catarina fez uma investigação exaustiva, eu diria. Foi até a minha avó, porque eu só conto a história da minha avó no livro, não é? No artigo... Catarina. Olha, mas Catarina, isso foi há pouco tempo. Eu imaginei mesmo o episódio, portanto eu acho que quem nos está a ouvir também vai imaginar. Isso foi há pouco tempo. Não foi nos anos 90, foi no século XXI e foi há 5 anos. E era um evento, eu era a única negra, não é? E estávamos lá no evento, aliás, até foi no ICS, esse evento, e no coffee break. Estávamos a conversar, não é? Sabe? As pessoas estão a conversar e estão a tomar café. E então eu estava a servir-me e uma colega, que eu sei quem é, não é? Depois eu fui perguntar, eu não a conhecia. E eu fui perguntar e então outra colega disse-me quem era, o nome dela. E ela estende-me a chávena. Do café? Sim, do café. Eu estava a servir-me, né? E eu pensei... Ela estende-me a chave, não me custa nada. Eu tinha a cafeteira na mão. Servir 2, não é? Sim, claro, isso não me... E ela, pronto, eu sirvo-lhe o café e ela não me diz nada. E eu pensei, sabe, aqueles pensamentos que passam pela nossa cabeça. Ai, que grossa, podia ter agradecido. É capaz de dizer obrigada, exatamente, não é? Pensei eu. Quando ela se vira para mim e diz açúcar, é que eu me apercebi que ela me estava a tomar por empregada. Só então, quando ela diz açúcar. E então eu
uma série de, sabe, daqueles momentos em que a pessoa tem que decidir. Se Em diz alguma frações de segundos, não é? A pessoa tem que decidir. E eu dei-lhe o açúcar. E outra colega disse, mas porquê que lhe deste? Eu disse, sabe, às vezes eu dei-lhe o açúcar. Mas o que é melhor? É responder, dizer alguma coisa ou é dar o açúcar? Sabe que eu tenho respostas sempre muito prontas e tortas, não é? Mas há casos em que eu fico bloqueada, não é? Mas assim, ainda hoje. É? Ainda hoje. Ainda hoje. Há casos em que eu fico bloqueada. Por exemplo, quando uma vez faço um concurso, não é? Para associada, uma professora chega-se ao pé de mim, uma pessoa catedrática, não é? Concurso para associada, só catedráticos é que lá estão. Chega-se ao pé de mim e diz assim, eu gostei muito do seu relatório. Estava excelente, não estava à espera. Ou seja, é logo uma assunção de menos valor. Eu agradeci. E quando fui falar com uma outra colega não, com uma outra catedrática com quem me dou, diz-me assim, e tu agradeceste? Eu disse, eu fiquei tão espantada, quer dizer, tão bloqueada. Sabe, aquele tipo estupefacta. Sim, depois passam aqueles segundos, já não dá para responder, Já não dá não é? para responder. Ou se diz no momento ou então passou o momento. Eu agradeci. Tu devias ter perguntado porquê que ela não estava à espera, se é por seres negra. Eu disse, olha, eu fiquei tão bloqueada que lhe agradeci. Mas às vezes é fácil os outros darem esse tipo de conselhos, mas a própria pessoa que está lá também tem receio de que se comece uma discussão ou um momento desconfortável só, que seja, não é? Sim, mas se eu tivesse me lembrado da resposta, eu dava-lhe. Eu dava-lhe. Mas tem que quase que escolher os momentos em que está disponível para ter esse desconforto e para ter esse momento menos amistoso e os momentos em que não está com a paciência ou que não está com a vontade, não é? Exatamente. Sim. Porque não pode estar sempre a começar uma guerra. É verdade. Não se pode estar sempre de é mal cansativo com o mundo. também, não é? Muito cansativo. Mas uma coisa para uma mulher cansativo. que não seja uma mulher, estar sempre a responder a todos os comentários mulher, que são feitos. pessoa, sabe, é muito cansativo. Aí há tempos, já há algum tempo, houve um artigo da Fernanda Câncio, já há uns 2 anos ou 3, em que ela falava de pais que aconselhavam os filhos a não responder a bocas racistas. E que, enfim, ela achava... Eu não me lembro bem do artigo, mas eu lembro de ter-lhe escrito e ter dito que eu aconselhava isso aos meus filhos. A não responder. A não responder. A não responder. Percebe? Primeiro porque eles não têm ainda uma linguagem argumentativa para continuar. Percebe? E depois porque eles podem ficar sujeitos à fúria de quem lhes dá essa boca, de quem manda essa boca racista. Eu aconselho realmente a não responder. É uma forma de proteção para si. Eu aconselho a não responder. E eu muitas vezes finjo que não ouvi. Lá está a inocência que usa Aí para está, se... pois. Finjo que não ouvi. Porque a pessoa não pode estar sempre, percebe, a discutir com o mundo, percebe? É muito cansativo. É tão cansativo, por exemplo, é por isso que eu digo que eu quero me reformar, percebe? Porque eu estou cansada da injustiça de que eu sou vítima na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eu tenho 2 casos no tribunal. Ah, é? Tenho. Em relação a quê? A injustiça. Sim, mas o que é que aconteceu? Conte-nos. Em concursos. Claramente. Já foi julgado, só está à espera. Mas ganhou. Sim. Só está no tribunal que nunca mais. Imagina uma coisa de 2014. Pois. Há mais de 10 anos. 2014 está no Tribunal do Trabalho, né? No Tribunal Central, só para... validar? Sim, para validar. E o outro, agora. Percebe? Mas de acesso a concursos, é isso? Sim. Discriminação. Há
14 anos foi claramente uma discriminação racial. Né? Foi mesmo racismo. Mas porquê? O que é que aconteceu? Ou seja, os detalhes que a fazem dizer que foi racismo. Os detalhes são 2 pesos, 2 medidas. Percebe? Quando eu era a pessoa com mais internacionalização e eu sei lá se era realmente racismo ou se era mesmo hostilidade. Porque uma das coisas que realmente eu acho que foi tudo. O racismo interpessoal, não é? E hostilidade. Porque eu não sou servil. Esta aqui é a questão. Está-se à espera de 2 coisas. Que o negro seja servil, seja uma pessoa muito submissa, muito cordata e etc. E outra coisa, percebe, é que um professor que uma pessoa tem que se agachar perante um professor catedrático. Eu muito sinceramente, eu respeito toda a gente. Desde a mulher que está a limpar a casa de banho, que eu entro na casa de banho e cumprimento-a, das primeiras vezes elas ficam espantadas porque elas são invisíveis. E não apenas por serem negras. As brancas também são invisíveis. Eu cumprimento toda a gente e, sinceramente, eu não sou servil, portanto, respeito todo mundo, respeito as hierarquias, mas respeitar as hierarquias... Não é bajular. Exatamente. Eu respeito as hierarquias, mas não bajulo e nem sou servil. Agora, claramente, o que aconteceu, que fui de novo para o tribunal, foi racismo epistémico. Já não é interpessoal, mas claramente epistémico. Do tipo, quem estuda Pessoa, Cervantes, essa de Queiroz, tudo bem. Agora, quem estuda Chinua Achebe, Ngongwa Thiong'o, Pepe Tela ou Miyakoto, essas literaturas têm menos interesse. Quer dizer, uma desqualificação inaceitável. Literatura africana. Burra, diga-se de passagem, burra, não é? Porque não fazem ideia a força dessas literaturas nas academias europeias. Esse é um tema que eu queria muito falar consigo, porque sei que tirou o curso de Estudos Portugueses e que na altura não incluía nenhuma unidade curricular obrigatória relacionada com as literaturas africanas. Em 2021 também ainda não incluía. E nem brasileira. Nem brasileira, precisamente. Nem brasileira. Portanto, estudos portugueses de Portugal. Sim, não são estudos portugueses de quem fala português. Mas eu fiz essas cadeiras. A brasileira. Mas porque escolheu. Porque escolhi, porque não nós é tínhamos obrigatório. opções. Exatamente. Nós tínhamos opções. Sendo uma pessoa de letras, que estuda letras, esta é a sua área, ainda continuamos a fazer uma desvalorização daquela que é a literatura africana. E depois pergunto-lhe, em cima desta questão, que é, ainda continua a haver uma divisão de países entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Claro. Associa-se, de forma geral, enfim, esse não desenvolvimento económico e financeiro a uma falta de cultura, a uma falta de educação. Sim. Portanto, mistura-se aqui isto tudo. Sim. Isto é errado, isto depois tem consequências no nosso desconhecimento de outros autores e outras obras. Claro, porque há uma coisa das pessoas que eu considero ignorantes. O que eu não conheço não existe. Percebe? Claro que nós não podemos conhecer tudo, como é óbvio, não é? Mas veja, no último caso, um concurso que tem determinadas áreas, não é? Vamos lá, tem 4 áreas. Estudos brasileiros, estudos portugueses, teoria, estudos africanos, crítica textual. Há representantes de tudo, menos de estudos africanos. Que, portanto, uma pessoa, à partida, está em desvantagem. Porque as pessoas que lá estão... Não há sequer essa consideração. Exatamente. E o que aconteceu, por exemplo, foi que uma pessoa que tinha um livro sobre Pessoa, sobre Fernando Pessoa, teve uma nota excelente em termos de
em termos de investigação, e eu, que tenho tenho 20 livros, tive uma nota baixíssima. Porquê? Porque os meus livros são sobre literaturas africanas. E é natural que as pessoas que lá estavam não conhecessem a área, como é óbvio. Portanto, se me pedirem para eu para fazer parte do júri de estudos hispânicos, é óbvio que eu não conheço a área. Para além de conhecer Gonzalo Torrente Ballester, Cervantes, Federico Garcia Lorca, ou Vargas Llosa, ou o Garcia Marques. Portanto, tenho esse conhecimento, que é um conhecimento geral, mas eu não conheço a área de estudos hispânicos. Portanto, veja, a começar por aí. Portanto, uma desconsideração de tudo relacionado com a África. É isto que se passa ainda na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E digo-lhe mais. É uma pena, porque a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa foi a primeira a introduzir a matéria literaturas africanas, história de África. Foi a primeira. Mas essa ausência de conhecimento vem de onde? Vem de uma ausência de vontade. A raiz nós sabemos qual é que é, não é? Mas vem de uma ausência de vontade. Porque é que não houve, a certa altura deste caminho, essa vontade? Eu acho que é uma questão ideológica mesmo. Eu acho que é uma questão ideológica, que ainda hoje há colegas que pensam que estudar... uma vez um colega, um orientando, chega-se ao pé de mim e diz assim, a professora tal, estava a estudar determinados escritores, e a professora perguntou se valia a pena. O que é que ela quis dizer com isso? Perguntou-me ele, mas perguntou genuinamente. E eu disse, não ligues. Não ligues. Mas vem também desta associação de que, para já, falamos em África como se fosse um país, não é? A África não é um país, são vários países. Mas de que há menos cultura em África, para ser assim muito simples. Tirando a música, a música, a dança, que há menos cultura em África. Que esta cultura mais erudita, mais intelectual, da literatura... sem sombra de dúvidas. Pensa-se a África apenas como, primeiro, a arte e artesanato. Isso, exato. Não é? As línguas são dialetos. Ainda hoje, as pessoas referem-se às línguas africanas como se fossem dialetos. É óbvio que há dialetos, como é óbvio, uma língua tem dialetos, não é? Sim. As línguas têm dialetos. E depois, literatura... só falam de literatura... Chegam a dizer que eu estava numa mesa, o que eu estou a dizer, estava numa mesa e alguém disse, com todas as letras, que os únicos escritores dos países africanos de língua portuguesa que vale a pena ler são os publicados em Portugal. Uma pessoa da área. Portanto, para ver, na verdade, os preconceitos, é uma visão eurocêntrica, é uma visão que é ideológica. O que é ser eurocêntrico? Também referia-se essa palavra no início da nossa conversa. Sim. É o quê? Essa visão eurocêntrica é o quê? Faz-se de quê? Essa visão eurocêntrica é a partir do princípio que o cânone literário é apenas formado a partir das literaturas europeias e, claro, norte-americana, portanto, canadiana, portanto, literaturas do Tudo Ocidente. O resto são versões menores. Todo o resto são versões menores, se não se encaixarem naquilo que se considera literário, não importa. A partir desta visão da Europa e dos Estados Unidos. Portanto... Exatamente. Por exemplo, uma ideia que eu combato, mas não é ativismo, sim, né? Sim. Combato em termos com fundamentação teórica de universal. O que é universal? O tal escritor é universal. E então, um escritor como a Paulina Chiziane, que fala que é moçambicana, que é moçambicana, questões relacionadas com a poligamia, a subalternidade da mulher, a tradição. Ganhou o prémio Camões.
Sim, Exato. ganhou o Prémio Camões em 21. Uhum. Sim, foi em 21, estamos em 25. Sim. Em 22. Sim. Sim, por aí, Sim, 21 por ou aí. 22. Sim. Não se enquadra, uma pessoa como ela, então não se enquadra. Pois, portanto, ela... Os temas não são os mesmos. Exatamente. É isso. Agora, uma pessoa olha para um Garcia Marques, que para mim é o maior romancista de todos os tempos. Uma pessoa... Eu gosto muito dessa de Queiroz, gosto muito de Nguationg, de Achebe, Machado de Assis, Hemingway, mas para mim, Garcia Marques é o maior romancista de todos os tempos. E uma pessoa lê o Garcia Marques e o que é que vê lá? Vê, na verdade, aquilo parece que estamos a sentir o cheiro da Colômbia, do Caribe. O bom escritor não é aquele que escreve sobre Marte, é aquele que escreve sobre a sua terra e é capaz de transformar a história que conta numa história que pode ser vivida por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Então aí deixe-me ainda ir mais a fundo, porque posso depreender que, em geral, há pouco interesse sobre, lá está, os modos de vida, os tipos de tradições que acontecem em África. A raiz estará no colonialismo e nestas nossas mentes que ainda não estão completamente descolonizadas. Pergunto-lhe também, porque tenho um pós-doutoramento, ou seja, ainda mais à frente, em estudos pós-coloniais. O colonialismo ainda permanece nas nossas mentes como algo que foi positivo, os portugueses que descobriram, sim. nós enquanto sociedade em geral, e os outros, que são aqueles que foram descobertos por nós, que foram, enfim, quase como um mestre e os pequenos. Sim. E acha que essa é uma das raízes para esta desconsideração? Esta é uma das raízes. Esta é uma das raízes, porque eu digo realmente que é uma questão ideológica no sentido em que ela plasma o imaginário das pessoas. E o imaginário das pessoas o imaginário histórico das pessoas é que o colonialismo português foi um colonialismo bondoso. Eu vi de um colega, que felizmente já lá não está, que foi um colonialismo intercultural. Imagina. Um colonialismo que instituiu o estatuto do indigenato e do assimilado. Intercultural permanece... Incrível! Pressupõe, né? Aliás, uma posição de igualdade, Exatamente, não é? e de uma troca saudável. De uma troca saudável, não é? Pronto. Mas isso é um excesso. Sim, Isso, eu acho que isso vai além até da teoria da ideologia lusotropicalista. Mas essa ideia sobre o colonialismo que está nas nossas cabeças vem porque foi assim que a história nos foi contada na escola, nomeadamente. Exatamente. Mas, sabe, sim, claro, óbvio. O problema não é como a história nos foi contada. O problema é como é que nós não estamos a conseguir, não é, desconstruir essa narrativa com todo o conhecimento histórico que já existe. Porque não é por falta de conhecimento histórico. Os historiadores estão aqui a trazer, não é, factos, não é? Mesmo que nós não concordemos com a visão, com a interpretação de um Fernando Rosas, por exemplo, não é? Estão lá os factos para nós depois tirarmos as nossas conclusões. Bem, Fernando Rosa pode não ser o melhor exemplo, porque ele estuda sobretudo o Estado Novo. Isabel Castro Henriques, por exemplo, não é? Que estuda a escravatura, o colonialismo. Fez um livro sobre isso, sobre a descolonização da história, não é? Exatamente, não é? Portanto, não é por falta de conhecimento dos factos históricos, é porque a forma como interpretam esses factos históricos é uma forma, na minha perspectiva, completamente enviesada. Por exemplo, a palavra descobrimentos para si é uma palavra errada? Claro que é errada, na minha perspectiva. Sim, explique-nos. Errada. Sim, porquê? Que as pessoas digam descobrimento das ilhas de Cabo Verde, eu aceito. Porque não estavam povoadas na altura. Sim, eu aceito. Acho que podíamos perfeitamente dizer achamento. Acho que podíamos dizer achamento, mas ok. Mas que digam descobrimento de Angola, do Brasil. Então e as pessoas que lá estavam?
não é? Eu acho que é preciso. Isto aqui é uma visão eurocêntrica. Ou seja, como se não existissem, não é? Como se não existissem. Só existem a partir do momento em que os europeus os Exatamente. descobrem, os encontram. Portanto, e o que me dói, percebe ainda, é ouvir pessoas, portanto, ouvi brasileiros, ouvi africanos a dizerem descobrimento. Não é? Eu, quando me refiro à chegada dos portugueses a Angola, eu digo quando Diogo Cão chegou à Foz do Riseiro. Não é? Portanto, não digo que descobriu a Foz. Portanto, as pessoas já estavam. Claro que foram os primeiros europeus. A questão não é a designação da história. A questão é que as pessoas utilizem hoje ainda essa designação como se ela fosse, digamos, legítima, como se ela fosse sequer consensual. Ela, primeiro, não é consensual. E, segundo, é uma desconsideração total pelas pessoas que lá estavam. Então, que digam... a chegada dos portugueses, a chegada dos ingleses, a chegada... Estou plenamente de acordo. Mas, portanto, as pessoas não descobriram. Portanto, porque havia lá pessoas. Agora imagina um americano de Kentucky chega aqui e descobri Portugal. Não é? Sim, está a eliminar a nossa existência antes desse momento. Claro que isso é ridículo, não é? Mas eu dou esses exemplos ridículos. Sim. Há um debate que já tem alguns anos, que é sobre a história como é contada nos manuais escolares. Ainda em 2023, por exemplo, houve uma crónica da socióloga Cristina Roldão no Público que mostrava um manual da história do 5º ano da Porta Editora, que mostrava precisamente numa imagem a chegada dos navegadores e das naus portuguesas ao Brasil, e depois tinha lá um rapaz que tinha um balão da sua citação que dizia: "Olá, meu nome é Moacir e hoje foi um dia de festa na minha aldeia. Uns homens de pele muito branca chegaram nos barcos enormes. Mostraram-se muito interessados no nosso ouro e prata." E a crónica dela era sobre a forma como, por exemplo, neste caso, está a ser contada a história quase como uma felicidade pela chegada destes homens muito brancos. Sim, sim. Isto é só um exemplo. Eu sei que também tem uns exemplos com o seu filho que estavam a ler o manual de... A sua cara é muito interessante. Está surpreendida. Estou surpreendida com a sua pesquisa. O seu filho, na altura, tinha 12 anos, acho eu. Sim. Já foi há uns anos. Sim. Estava a ler com ele, a estudar com ele o manual da história, quando vê, não é este exemplo, mas encontrou um outro exemplo que a chocou, não é? Porque não é... Sim, que chocou. E depois eu quero dizer uma coisa acerca desses manuais da história. Sim, para contar, eu estava a dizer, então os portugueses trouxeram marfim, de África traziam marfim, ouro, escravos, não sei o quê. Eu nunca me tinha percebido disso. Como? Então os escravos estão ao nível do ouro, da prata e do marfim. É tudo produto. É tudo produto. Não existe uma visão crítica da história, não suporta essa expressão, não se pode julgar a história. Pode-se sim. Está-se sempre a julgar a história. Como é possível falar do nazismo sem não se pode apagar, julgar? Mas pode-se julgar. Não se pode apagar, como é óbvio, não é? Não se pode apagar. Mas pode-se sim dizer. Portanto, é isso que vem nos manuais. Aliás, a Cristina Roldão tem um estudo bastante interessante, inclusive no Instituto Politécnico de Setúbal, houve há uns meses, acho em janeiro, creio, uma exposição precisamente sobre para desconstruir esses manuais da história. E eu acho que esse tipo de trabalho é um tipo de trabalho que vai fazer com que o menino chegue... Atenção, eu tenho tido jovens alunos na Faculdade de Letras extraordinários em termos de visão crítica da história. E então... Brancos também, não é? Portugueses. Sim. Portugueses, alunos portugueses. O que significa que alguma coisa está a ser feita. Portanto, de tanto se falar, eu penso que há professores de história que realmente... Já estão a pensar sobre isso, sim. Exatamente, aliás, exatamente. No ano passado, em 2024, sim. A Associação Portuguesa de Professores de História, precisamente, pediu a reformulação dos manuais escolares. Claro. Porque diziam que não estavam de acordo com aquilo que já tinha sido investigado, lá está, e que ocultavam, estou a citar, os horrores da violência colonial contra as populações indígenas em África. É verdade. Portanto, já há essas movimentações. Já existe, não é? O colonialismo como um sistema
brando, como um sistema que levou escolas, que levou... Enfim, isso eu acho que já está assim. No entanto, os manuais que são utilizados ainda são assim. Eu queria só dizer uma coisa que, meia culpa, tenho pronto um livro, desde 2018, escrito a 6 mãos. Com a Paula Menezes, Maria Paula Menezes, do SES, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e com o Pedro Charte, que é um colega da Ohio State University, que foi um livro que me foi encomendado pelo então, na altura ainda secretário de Estado, João Costa. Da Educação. Da Educação. Uhum. Vamos publicar o livro à margem daquilo que o João Costa preconizou, que era ser suplementar aos livros, aos manuais de história, para contarmos a história de África. Nós falamos agora da perspectiva do país colonizador, que foi Portugal, e da perspectiva dos países que foram colonizados. Já há uma descolonização, digamos assim, em termos institucionais. Há uma descolonização das mentes dos países ex-colonizados? Ou ainda permanece esse sistema? Oh, Catarina, eu acho que nem em termos institucionais. Sim, ou seja, em termos legais, digamos assim. Ok. Legais. Okay. Não legais. Em termos da política do dia-a-dia, etc. Era isso que eu queria dizer. Sim. Mas em termos ou seja, as mentes dos países ex-colonizados, das pessoas que estão nesses países, já estão descolonizadas também? Não. Também, quer dizer, nós não estamos, não é? Não. Lá estão. Não. Eu gostava ainda de partir do que se passa em Portugal. Eu acho que em Portugal a discussão está muito mais avançada que nos países africanos. E falo dos países africanos de língua portuguesa. Está muito mais avançada. Porque em Portugal já se discute abertamente, já se vê isso como um problema. Percebe? Por exemplo, a exposição na qual participei, não é, como uma das curadoras, que é Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário, que está no Museu Nacional da Etnologia, faz parte das comemorações, das atividades das comemorações do 25 de Abril. Portanto, nós já discutimos isso, essa necessidade, Cristina Roldão, Abatou Tuieto, os escritos de Isabel Castro Henriques, os estudos de várias associações. Portanto, nós já discutimos a necessidade, o pugnar, a luta que a JAS está a fazer para existir na ex-capital do Império um memorial de homenagem às pessoas escravizadas. Eu vim a semana passada de Nantes e em Nantes existe um museu, existe um memorial, existem secções no grande museu que é o Castelo dos Chateau do Duque, lá, o grande museu, não é? E as pessoas falam, e as pessoas ensinam, porque Nantes foi um porto de onde partiram dezenas de barcos, portanto, negreiros. Aqui em Lisboa não. Estamos desde 2017 com a JAS nessa luta para um memorial. Portanto, mas discute-se. Nos países africanos, não se discute sequer a questão. Não se discute sequer a questão. E há situações... Teriam todo o interesse nisso, não é? Porque sofreram essa violência. Teriam todos interesse nisso, mas era se tivessem governantes conscientes dessas problemáticas. Nós vimos precisamente quando o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa falou o ano passado em reparação, não é? E que, enfim, que aquele partido que todos conhecemos disse até que ele devia ser julgado por traição à pátria,
não é? O presidente angolano veio dizer que nós não precisamos disso, nós não precisamos de reparação, porque Portugal não teria dinheiro para nos pagar. Quer dizer, a questão está longe. Não é? Porque quem diz isso nunca discutiu o que é reparação. E, interessantemente, é atualmente o presidente da União Africana que pôs na sua agenda o tema das reparações. Mas o que é que se pode fazer agora, na sua opinião, em relação à reparação histórica, por exemplo? Muita coisa. O que é justo e aceito? O que é que pode reparar essa... Muita coisa. E eu achei interessante a União Africana pôr isso na sua agenda. Para começar, a reparação, eu quando falo, eu sei que há países das Caraíbas que estão a pedir dinheiro. Eu quando falo, não penso dinheiro, aliás, nem o grupo que está a pensar isso, eu estive em Berlim o ano passado, em novembro, para os 140 anos da Conferência de Berlim, que foi organizado por um grupo de africanos e afrodescendentes. Resolvemos, não é comemoração, porque não se comemora isso, para assinalar os 140 anos da Conferência de Berlim. E um dos grandes temas, havia 4 temas, e um dos grandes temas era precisamente reparações. E foi realmente uma workshop, portanto, aqueles 3 dias foram dias, para mim, de grande aprendizagem. Mas eu nunca pensei em dinheiro. Eu pensei no cancelamento da dívida. Né? Por exemplo, cancelamento da dívida. Não dinheiro vivo, porque os governantes africanos já nos mostraram até exaustão o que é que eles fazem com o dinheiro. Não é verdade? Portanto, não quer dinheiro. Quer cancelamento de dívidas. Financiamento de projetos de real desenvolvimento. Não são esses acordos de cooperação em que há 1.000 euros, estou a dar um exemplo ridículo, 1.000 euros para um projeto, 600 euros são para pagar técnicos europeus. Dos 400, 200 vão para os bolsos dos africanos e ficam 200 para fazer aquilo para qual foi pensado. Não é esse tipo de cooperação. Não é? Isso, na sua opinião, é uma continuação desse colonialismo, quase. Com certeza. É. Portanto, realmente, financiamento de projetos de desenvolvimento do país lá e por organizações credíveis. Organizações credíveis. Bolsas. Olhar as migrações não como crise dos imigrantes. Que crise dos imigrantes? Não como crise. E uma série, portanto, de propostas, de projetos, de tarefas. Para mim, isso seriam atividades para reparações. Eu não estou a pensar em dinheiro vivo, que eu espero que não haja. Está a pensar na integração das pessoas? Na integração das pessoas aqui, bolsas para as pessoas, para estudarem, financiamento de projetos de investigação, financiamentos de projetos de desenvolvimento. Portanto, coisas concretas com pessoas credíveis. Não têm que passar sempre pelo poder. Porque nós sabemos que os poderes, também em África, e não apenas, são orgíacos. Os poderes são orgíacos. Nem sequer é o problema de um presidente ou de um primeiro-ministro ou de um ministro. O poder é orgíaco, de forma que é preciso retirar determinados projetos de investigação, de financiamento, bolsas, integração de imigrantes, de facto cooperar com os países africanos
para que os jovens não sintam necessidade de sair dos seus países. Porque é óbvio que enquanto isto estiver, os jovens vão continuar a tentar no caso, vir para Portugal, por exemplo. para Portugal ou para a Itália ou o Mediterrâneo. Mas eu só queria terminar esta questão. Quando os europeus dizem crise dos imigrantes, como se a Europa fosse o primeiro destino dos jovens africanos. Não é. Portanto, só 7%, e isso é bom que se diga, só 7% dos jovens buscam a Europa. Os outros, portanto, os outros 93% que saem buscam os outros países africanos. Portanto, o grosso das rotas de migração são para a África. Dentro do continente. Dentro do continente. E isso muita gente não sabe. Uhum. O manter-se aqui Portugal, ou, no caso Portugal, França, etc., como o destino a querer é quase também manter um certo poder, não é? Porque lá está, o poder da oportunidade. É uma forma também de manter uma hegemonia, de certa forma. Sim, mas sim, não, porque os jovens, existe o mito da Europa como o Eldorado, né? Há um romance muito interessante de uma senegalesa, de uma franco-senegalesa, que é Fatou Diome, que é O Ventre do Atlântico. Muito interessante o romance, que ela está na Europa e a tentar fazer, ela, a personagem, a tentar fazer com que os jovens da sua aldeia deixem de querer ir para a França. Porque a França não é o Eldorado. Então o romance é todo o diálogo entre ela e o irmão que está na aldeia. É um romance que tem uma projeção autobiográfica, não é? Porque que tem uma projeção autobiográfica, mas é interessante que os jovens não têm, como é que eu ia dizer? Se eu fosse jovem, naquela situação, eu também tentaria o meu... Sair, claro. Eu tentaria sair. Se não desse, por exemplo, em Angola, se não desse para ir, sei lá, para a África do Sul ou para a Namíbia, eu tentaria vir para Portugal. Se eu não estivesse bem em Portugal, eu tentaria ir para o Reino Unido. Não se pode criticar esses jovens de quererem uma coisa melhor para a vida deles, não é? Por isso é que, na sua opinião, o que se deve fazer é desenvolver o país para que não tenham que querer sair. Exatamente. Inocência, vamos terminar a nossa conversa. Já passou aqui uma horinha, mas sim? Já. Mas como estamos com uma professora da Faculdade de Letras, com as letras e os livros são a sua vida, gostaria de terminar aqui com um poema de um poeta de São Tomé e Príncipe, porque São Tomé só não é um país, também ouvi dizer. É São Tomé e Príncipe. E Príncipe, exatamente. Príncipe Obrigada, Catarina. Ainda é mais bonito do que São Tomé, para mim, claro. Eu já fui a São Tomé e ao Príncipe, mas o Príncipe sim. ainda é mais, porque acho que é mais puro ainda, não é? Não é? Verde. É mais verde. Está mais intacto. Exatamente. Que é o poeta Francisco José Tenreiro. Isto para darmos aqui também projeção, lá está, um poeta de São Tomé. Obrigada, Catarina. Visto que é aquilo que, na sua opinião, falta fazer. Este poema que eu escolhi, e bem, porque já percebi que a Inocência gosta deste poema, chama-se Mãos. Mãos. Portanto, força. E se calhar desta vez, vou fazer uma coisa que nunca fiz, que é, vou terminar já a minha parte. A Inocência lê o poema e depois o programa termina para as pessoas ficarem aqui com este miminho. Da minha parte, foi tudo. Muito obrigada por Catarina. Hoje. Voltamos na próxima semana e obrigada sempre por estarem desse lado. Mãos. Francisco José Tenreiro. Mãos. Mãos que moldaram em terracota a beleza e a serenidade do Ifé. Mãos que, na cera polida, encontram o orgulho perdido do Benim. Mãos que, do negro madeiro, extraíram a chama das estatuetas, olhos de vidro, e pintaram na porta das palhotas ritmos sinuosos de vida plena. Plena de sol
incendiando em espasmos as estepes do sem-fim, e nas savanas acaricia e dá flores às gramíneas da fome. Mãos cheias e dadas às labaredas da posse total da terra, mãos que a queimam e a rasgam na sede de chuva, para que dela nasça o inhame, alargando os quadris das mulheres, adoçando os queixumes dos ventres dilatados das crianças, o inhame e a matabala e o inhame. Mãos negras e musicais, carinhos de mulher parida, tirando da pauta da terra o oiro da bananeira e o vermelho sensual do andim. Mãos estrelas, olhos noturnos e caminhantes no quente deserto. Mãos correndo com armatã, nuvens de gafanhotos livres, criando nos rios da Guiné veredas verdes de ansiedades. Mãos que, à beira do mar deserto, abriram cano à atração dos camelos da aventura, e também Tombuctu e Sokoto e Zária, e outras cidades ainda pasmadas de solenes emires de 1000 e mais noites. Mãos negras que em vós estou pensando. Mãos Zimbábue, ao largo do Índico das Pandas Velas. Mãos Mali, do sono dos historiadores da civilização. Mãos Songhai, episódio bolorento dos tombos. Mãos Gana, de escravos e ouro, só agora falados. Mãos Congo, tingindo de sangue as mãos limpas das virgens. Mãos abissínias, levantadas a Deus nos altos planaltos. Mãos de África, minha bela adormecida, agora acordada pelo relógio das balas. Mãos negras que em vós estou sentindo. Mãos pretas e sábias, que nem inventaram a escrita nem a rosa dos ventos, mas que da terra, da árvore, da água e da música das nuvens beberam as palavras dos corás, dos quiçanges e das timbilas, que o mesmo é dizer, palavras telegrafadas e recebidas de coração em coração. Mãos que da terra, da árvore, da água e do coração tantã criastes religião e arte, religião e amor. Mãos pretas que em vós estou chorando.